Então, bom dia a todos. Cumprimento os eminentes pares, eminentes desembargadores, Raimundo Nonato Silva Santos, que hoje nos dá a alegria de estar aqui de forma presencial. Não que quando esteja virtual não seja, mas presencial, o calor humano é melhor. Cumprimento igualmente o eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Bom dia, presidente. Cumprimento a senhora procuradora, doutora Liduína Albuquerque, que nos acompanha aqui, participa da sessão virtualmente. Cumprimento o senhor defensor público, doutor Aldair Furtado. Bom dia. Cumprimento os senhores advogados aqui presentes, os que nos acompanham virtualmente. Cumprimento igualmente os senhores servidores, na pessoa da doutora Lorena, e todos que nos acompanham de forma virtual. Existindo o quórum, declaro abertos os trabalhos da 29ª sessão do dia 13 de agosto de 2025, da Terceira Câmara de Direito Privado, invocando a proteção de Deus. Inicialmente, passa a votação da ata da sessão anterior, cuja cópia foi enviada aos eminentes desembargadores. Como se manifestam os eminentes pares sobre a ata da Pela sessão. aprovação, presidente. De acordo com a ata, senhor presidente. Pela aprovação também, declaro aprovada a ata da sessão passada. Passa a palavra à senhora secretária da sessão para a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. De ordem da presidência da Câmara, passa agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Adiado. 46 da pauta do PJE, apelação cível 061-1696, dígito 42.2000.8.06.0001. 47 da pauta, apelação cível 0011-455, dígito 51.2019.8.06.0034. Retirado de pauta, agravo de instrumento 106 da pauta, número 35809, dígito 04.2025.8.06.0000. E o 120 da pauta, apelação cível 0050-371, dígito 79.2021.8.06.0101. Obrigado, doutora Lorena. Não há processo por vista para a sessão de hoje. Passemos, então, para os processos cujos patronos requereram sustentação oral. Vai retirar, né? O desembargador Paulo anuncia que o processo 157 da pauta também está sendo retirado de mesa. É o agravo de instrumento 063-4905-71.2022-0000. Retirado de pauta. Inclusive, a eminente advogada tinha solicitado sustentação oral doutora Carla Patrícia Rodrigues de Andrade. Foi retirado, será apresentado, então, na próxima sessão. Obrigado, doutora Carla. O primeiro processo, sustentação oral, é o 12 da pauta do PJE. Trata-se do agravo de instrumento 062-1356-57.2023.0000, da relatoria do eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. É o 12 da pauta. Processo em mesa, desembargador. Em mesa, presidente. É o 12, é o do SAG, né? O PJE. O PJE. 12 do PJE. Ok? Solicitaram sustentação as duas partes. Pela parte agravante, solicitou a doutora Carolina Melo Guilherme, já aqui presente. Doutora Carolina. Presente, desembargador. Pronto. Vossa Excelência irá está de forma virtual. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Tem, portanto, tempo regimental de 15 minutos. Pode iniciar a sustentação, doutora Carolina. Olá, bom dia, desembargadores, cumprimento o presidente, o eminente relator. Trata de um agravo de instrumento, que está interpretado por mim, pelo fato de uma desconsideração de personalidade jurídica, vindo de outro processo, e única e exclusivamente as 4 empresas que eu represento, que é a franquia que acredito que todos conhecem, que é o Habib's, tá?
A minha cliente, que é a sócia, chamada Nathalie, é uma mulher que já hoje com mais de 50 anos, há mais de 20 anos à frente da empresa, e no ano de 2002, ela passou uma procuração para o pai, porque naquele tempo, antes dos smartphones, precisaria-se de alguém de confiança para ir a um banco, eventualmente fazer alguma transação. Isso no ano de 2002. Quando vem o ano de 2012, 10 anos depois, o pai dela, com outro irmão, que hoje já não é mais vivo, abrem uma construtora chamada Foxpar, construtora. Hoje estamos aqui numa desconsideração de empresas franquia, muito conhecida, Brasil afora, né? Que é o Habib's, lanchonete, que vende lanches, né? Esfirras, beirutes, etc. Essas 4 empresas, da qual eu represento e apresentei um agravo, tive uma decisão favorável, que eu espero que hoje seja confirmada, toda essa desconsideração de um bloqueio de 19 milhões de reais no caixa da empresa, onde não houve dilação probatória, foi feito de maneira liminar pela juíza da 20ª, onde ela, por causa de uma dívida de uma construtora do ano de 2012, chamada Foxpar, onde existia um sócio chamado Pedro, que é o pai da Nathalie, minha cliente, dona dessas 4 empresas, Habib's, que são franquias, que não se comunica com nada em relação à construção de prédios ou incorporações. Ele tinha uma procuração do ano de 2002, onde ele poderia movimentar contas, coisa que não se faz mais. Hoje tudo é feito de maneira remota. Então, apresentei o agravo, tive uma decisão liminar, gostaria que hoje ela fosse confirmada, onde em momento algum existiu nenhuma demonstração de que o executado no outro processo, que é uma construtora, que tem um sócio chamado Pedro, ele fez gerência dentro da empresa. Ou ele pegou o dinheiro usando a empresa Foxpar, que era uma construtora, que hoje também já quebrada, né? Tinha retirado recursos de lá, colocado dentro das franquias Habib's, algo que nunca, em nenhum documento acostado aos autos, isso é demonstrado. O único fato que existe é, no Habib's, acredito que todos aqui saibam, né, somos aqui do Ceará, saibam onde fica o Habib's da abolição, há mais de 20 anos no local, e o advogado da parte adversa, eles, olha, mas existe uma refeição, as comidas são elaboradas pela empresa do Pedro, algo que nunca foi negado. Efetivamente, o Pedro produz as comidas de todos os Habib's do estado do Ceará. Essas 4 empresas do qual eu apresentei agravo, diz o prédio está lá, pela Avenida Barão de Studart, se produz a comida, onde ela não se comunica quando há abolição. E mesmo que se comunicasse, que num primeiro momento a juíza, ao analisar o presente processo, ela bloqueasse cotas e não atravessasse uma decisão sem dilação probatória de maneira liminar, fazendo com que uma empresa, uma lanchonete, tivesse 19 milhões bloqueados, né? A ordem, na realidade. Tendo em vista que quando se chega ao caixa das empresas, das 4, e eu coloquei aí, aqui tinha mais dinheiro em conta, tinha 100 mil reais. Então, tivemos esses bloqueios, apresentei agravo, tive uma decisão liminar em que eu pude me defender, e aí foram liberadas essas 4 empresas, e eu espero que hoje, após a decisão de Vossas Excelências, a gente tenha confirmado essa decisão em que não se pode crer que uma desconsideração de personalidade jurídica de uma empresa Foxpar, que é uma construtora, em que tinha um sócio, em que pelo fato de esse sócio ter possuído uma procuração no ano de 2002, se possa crer que eu tenho uma desconsideração, feito um grupo econômico e vamos bloquear 19 milhões e vamos destruir uma empresa,
Até em memoriais apostados agora, última semana, pelo advogado, ele relata, olha, mais 19 milhões não iriam quebrar a empresa. Como é que se pode crer que uma lanchonete tenha uma ordem de bloqueio de 19 milhões e ela não vai quebrar? E ela não vai ter que fechar as portas? Ah, mas essa dívida veio de quem? De uma construtora onde um dos sócios possuiu, em remoto ano de 2002, uma procuração dessa empresa. E isso desencadeou essa desconsideração de personalidade jurídica, feita liminarmente, no juízo de piso, e, acredito eu, assim, de maneira brilhante, reformada, onde se pôde cassar essa decisão liminar e que o processo pudesse ter a dilação probatória, onde as empresas Habib's, que não são uma construtora, pudessem vir ao judiciário e apresentar todas as provas onde não existiu e não existe confusão patrimonial entre o sócio, a empresa, que pudesse fazer essa desconsideração. Então, são essas palavras, excelências. Obrigado, doutora Carolina. Chamo, então, a tribuna para sustentar, em nome do agravado, doutor Henrico Rodrigues, aqui presente. Doutor Henrico, o senhor dispensa a leitura do relatório? Vossa Excelência tem o tempo regimental de 15 minutos para a sustentação. Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimento a todos na figura do presidente, desembargador Marcos William. Tentarei ser bastante breve em face da clara existência de um grupo econômico, conforme demonstrado a saciedade nesses autos. Inicialmente, cumpre destacar que esse DPJ não busca atingir o Habib's em si. Cumpre esclarecer que se tratam de empresas que são franqueadas da rede nacional multimilionária Habib's. Como se dá esse sistema de franquia aqui no Ceará? O senhor Pedro, mencionado muito bem pela causídica anterior, ele funcionou por muito tempo, se é que não funciona. Agora foi. Obrigado. Funcionou por muito tempo, se é que ainda não funciona, como franqueado master do Habib's. O que é que isso significa? Qualidade de franqueado master, pelo conceito, significa que ele é capaz de habilitar outros franqueados dentro do sistema de franquia. E assim ele o fez, com a senhora Nathalie, que é sua filha. Então, para fins de a gente recordar, a ação originária desse caso trata-se de uma execução de título extrajudicial, ajuizada ainda no ano de 2012, no valor de R$4 milhões. Em sede de tutela recursal, proferida nesse agravo, foi afastada medida deferida pelo juiz de piso, que determinou a constituição patrimonial dessas 4 empresas, na verdade de 8 empresas, somente 4 agravadas. Nas razões de decidir da então juíza convocada neste agravo, ela reconheceu a presença dos indícios de formação do grupo econômico, de desvio de finalidade e de confusão patrimonial, porém entendeu que naquele momento era necessário aprofundar dentro do incidente do IDPJ os fatos para que houvesse a constituição patrimonial dessas empresas. Passaram-se 2 anos desde esta decisão até a data do presente julgamento. O IDPJ está maduro para julgamento. Só um minuto. E o que é que importa destacar? A empresa Foxpar, a original devedora, foi constituída em maio de 2010 e atuava no ramo de soluções imobiliárias, com compra e venda e locação. Contraiu uma dívida junto à instituição financeira de mais de R$4 milhões. O processo transitou, nada foi encontrado nas contas do senhor Pedro, do seu filho ou em nome da sociedade que foi encerrada. O senhor Pedro, em sequência a isso, foram abertas inúmeras empresas, atualmente 8 estão ativas e 6 já foram baixadas, que tinham como sócios ou administradores descendentes diretos do senhor Pedro, no caso, a senhora Nathalie, sua filha, uma empresa no nome de uma neta, uma empresa em nome de um ex-funcionário de uma antiga franquia do Habib's de titularidade do senhor Pedro,
outra empresa tendo como administrador outro ex-funcionário, de forma a realmente fazer uma blindagem patrimonial que impedisse os credores de atingir o patrimônio do senhor Pedro. Foi reportado nos autos, está muito mais do que documentado o estilo de vida nababesco que leva o senhor Pedro, que reside num apartamento avaliado em aproximadamente 3 milhões de reais, ao passo que as inúmeras buscas feitas no sistema Sirbajude nada encontraram em suas contas. Então, assim, isso é um indício de onde vem a quantia que suporta um estilo de vida que eu diria que, ousaria dizer que menos de 1% dos brasileiros conseguem ter. Então, a blindagem patrimonial ocorre de que forma? A abertura de diversas empresas ligadas ao ramo alimentício, e aqui eu trago de novo a questão do Habib's, franqueado Master, novas franquias, tendo o senhor Pedro inicialmente como sócio, junto com parentes empregados, depois a abertura de novas empresas, dessa vez sem o senhor Pedro, e aí aqui vem, o que é que eu posso dizer? Elogiar aqui a inteligência de toda coisa. Vou usar aqui o exemplo que a doutora trouxe da loja da Barão Estuda. Antigamente ela só tinha um CNPJ, só funcionava uma loja. Foi aberta uma segunda loja, e aí, olha, vejam só que curioso, excelências. Quando deferida a medida de constituição patrimonial, em fevereiro de 2023, foi realizado um bloqueio nas contas dessas lojas. Na loja que existia, que o senhor Pedro figurava como sócio, que a gente entende e advoga, isso está reportado nos autos, que foi esvaziada financeiramente, tendo em vista impedir a satisfação dos créditos dos seus credores, a gente localizou R$6 mil depositados nessa empresa. Ao passo que, na loja do CNPJ mais recente, que todos conhecem aqui o ponto que eu estou falando, funcionam exatamente no mesmo lugar. Foi identificado valor superior a R$100 mil. E aí tem um fato adicional que, na minha visão, muito mais gravoso. O senhor Henrique, já falecido, irmão da senhora Nathalie, filho do senhor Pedro, abriu uma offshore nos Estados Unidos, cujo nome é Foxpar, mesmo nome, repetindo, da empresa originalmente executada, Foxpar. E há também, isso foi reportado nos autos, indícios de envio de recursos para aquisição de imóveis no exterior via esta empresa Foxpar. Então, aqui, o que se tem na prática é um credor tentando satisfazer um crédito lídimo reconhecido pelo Poder Judiciário já há bem mais de 10 anos. Aqui eu queria pedir vênia para reconhecer o trabalho hercúleo de investigação aqui das advogadas da nossa banca que conseguiram trazer todos esses elementos aos autos, à visão de vossas excelências, e a gente tem, de fato, um devedor que ele é muito sábio, muito sagaz, e ele preparou uma estratégia de blindagem patrimonial efetiva até aqui. O crédito não foi satisfeito, são 19 milhões, chama a atenção, eram 4, talvez fosse menos antes, mas é um crédito não adimplido, reconhecidamente não adimplido, e a gente se vê diante de uma situação que, a se confirmar, vai tornar inútil o trabalho, não aqui da gente. A gente está acostumado a ganhar e a perder, isso faz parte do dia a dia da advocacia, mas vai tornar inútil a existência de um processo que correu lidimamente, validamente. Existe um título judicial, agora existe um título judicial hábil a ser executado. Então, é premente que o presente recurso seja não conhecido ou subsidiariamente não seja provido, para que siga o IDPJ, que, repito, está maduro para julgamento, e este credor tenha uma chance de ver satisfeito o seu crédito, que o ambiente de negócio do Estado do Ceará, aqui no Brasil, tenha esse retorno, né, o mínimo, tenha esse respaldo de confiabilidade que acredito que essa corte concederá com o julgamento de hoje. Entrando, para encerrar, um pouquinho na parte técnica, né? A confusão patrimonial está muito evidente no presente caso, porque, como eu já disse, existem empresas no mesmo local, no mesmo segmento de atuação, atuando para uma mesma franquia. Se você imaginar, assim, de uma o senhor Pedro é sócio, essa não fatura. Da outra que ele não é sócio, ela fatura.
No fim, eu ainda tenho o seu Pedro levando o estilo de vida na Babesco a partir de recursos que ninguém sabe de onde vem. E o desvio de finalidade, ele é bem peculiar nesse caso, porque eu não estou falando aqui, não se está a falar em nenhum momento de empresas fantasmas que não existem. São empresas que existem, que faturam, que existem, que funcionam. São franquias da rede multimilionária Habib's. Porém, apesar de elas funcionarem regularmente, elas foram abertas com a finalidade de ocultar o franqueado master do Habib's no estado do Ceará, que é, como reportado nos autos, o chefe, o líder desse grupo econômico, de fato. As procurações mencionadas pela doutora não são do ano de 2002, são do ano de 2008, e diziam respeito à contratação de operações financeiras. Então, ninguém outorga procuração para contratação de operação financeira para quem não tem o poder de decidir sobre contrair empréstimo milionário, como foi o empréstimo que ele contraiu junto ao nosso cliente, de mais de 4 milhões de reais. Então, Vossas Excelências, basicamente o que tínhamos para trazer à luz nesta sessão, para além do que está nos autos, tudo está muito bem documentado, era necessário criar essa imagem aqui sobre o devedor e finalizo rogando pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento, e agradeço mais uma vez. Muito obrigado, doutor Henrique. Parabenizo Vossa Excelência pela sustentação oral. Passo a palavra, então, ao eminente relator para o voto. Bom dia a todos, mais uma vez, aos colegas, ao novo representante da Defensoria Pública, a doutora Liduína, do Ministério Público, que está participando de maneira virtual da nossa sessão. E eu vou passar aqui a leitura da ementa, que eu acho ser suficiente. Ementa, Direito Civil e Processual Civil, agravo de instrumentos, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tutela de urgência concedida em primeiro grau, bloqueio de valores, alegação de fraude e confusão patrimonial, insuficiência de provas robusta para medida inaudita outra parte, excepcionalidade, a desconsideração da personalidade jurídica, princípio do contraditório da ampla defesa, perigo de dano inverso configurado, necessidade de instrução processual no incidente de origem, recurso conhecido e provido. Caso trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, estender os seus efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sua para o patrimônio dos seus sócios administradores. No caso, entendo que é preciso que seja configurada confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Não obstante a relevância dos indícios apresentados pela parte agravada, é crucial ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando deferida em caráter liminar e inaudita outra parte, como ocorreu na origem, deve ser balizada por uma análise rigorosa da prova. O processo de execução, que tramita há anos, já denotou dificuldade na satisfação do crédito. No entanto, a drástica medida do bloqueio de R$ 19.633.653,91 nas contas das agravantes, que se declaram franquias de fast food, que utilizam o numerário como capital de giro, configura situação de extrema gravidade.
A finalidade de uma medida acautelatória é preservar o direito e não causar a ruína do devedor ou de terceiros que, em tese, ainda não tiveram sua responsabilidade definitivamente comprovada. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve garantir o contraditório e a defesa ao proferir a decisão liminar de bloqueio integral dos valores. O juiz de primeiro grau, efetivamente, adiantou o mérito do incidente, sem a devida instrução probatória e sem que as partes afetadas tivessem a oportunidade de comprovar sua desvinculação com a dívida executada. A desconsideração da personalidade jurídica exige aprofundada análise da prova dos fatos que caracterizam o abuso. Os indícios apresentados pelo exequente, né? A transferência, caso aqui, transferência, a desconsideração da personalidade jurídica exige aprofundada análise das provas dos fatos que caracterizam o abuso. Os indícios apresentados, como eu havia já citado, né, pelo exequente, transferência de cotas para familiares e funcionários, uso de procurações, confusão de endereço e faturamento para algumas empresas, CNPJs, irregulares, existência de empresa no exterior, serão confrontados com a defesa dos suscitados. Inexistência de Pedro como sócio em algumas anterioridades da desconstituição de algumas empresas em relação à dívida limitada das procurações. A dilação probatória é, portanto, ao meu ver, essencial para formar o convencimento do juízo sobre a efetiva ocorrência dos requisitos do artigo previsto no artigo 50 do Código Civil. O arresto cautelar, embora previsto, deve ser aplicado de forma a não inviabilizar a atividade econômica da parte atingida. E eu finalizo, senhor presidente, com a parte dispositiva, dizendo que o agravo, ao meu ver, deve ser conhecido e não provido. Aí eu cito aqui alguma jurisprudência da Casa, cito dispositivo relevante citado, né? Código Civil, artigo 50, que era de desconsideração, CPC, artigo 1133, artigo 133 a 137, trago jurisprudência daqui nesse mesmo sentido, cito vários desembargadores, desembargador Lucídio, desembargador Carlos Augusto, desembargador Cavalcante, Bezerra Cavalcante, e cito também decisão aqui da primeira Câmara, da publicação, nesse caso aqui foi um agravo de instrumento 0623-224-70-2023. Tem também do desembargador André Luiz de Souza Costa, da terceira Câmara, quando estava nessa Câmara, né? Então, eu cito vários e vários precedentes desta Corte. Então, eu voto nesse sentido, no sentido de que o agravo seja conhecido, todavia, não provido. Desembargador, eu acho que está só um errozinho material, porque lá na parte negritada e pelo o texto do acordo está como reconhecido e provido. Provido, no né? dispositivo está não provido, eu creio que seja só um erro material. Deve ser só um erro material. No caso aqui, o recurso aqui, eu vi aqui em caixa alta, aqui na cabeça da ementa, só, né, que tinha sido recurso conhecido e provido. No entanto, é recurso conhecido e desprovido. Não, eu acho que é o contrário, É o contrário, né? Isso, está sendo provido o recurso. Provido. Então, nós vamos fazer a alteração lá na parte dispositiva. Isso. Na parte dispositiva, eu já peço ao meu pessoal que está assistindo a sessão para fazer a alteração e colocar na parte dispositiva o agravo conhecido e provido.
Exato. Pelo corpo aqui da emenda. É todo nesse sentido. Isso. Peço desculpas aí pelo pequeno equívoco, para evitar até embargos, né? Então, acaba conhecido e provido. Obrigado, desembargador Donato. No entanto, em virtude que foi sustentado, me surgiram algumas dúvidas e eu vou pedir vista, então, do processo para melhor analisar. Então, vista deferida, julgamento suspenso. 106 foi retirado. Passemos, então, o 50 da pauta do PJE. Processo da minha relatoria, trata-se do agravo de instrumento 062-0682-0682-2025.0000. Solicitou sustentação oral inicialmente a doutora Ana Vitória Salles de Oliveira, mas quem fará a sustentação é a doutora Maírla Barreto. Bom dia, doutora Maírla. Bom dia, excelência. Doutora Maírla já na tribuna. Doutora Maírla, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 15 minutos para sustentação. Perfeito. Excelentíssimo senhor presidente, demais desembargadores dessa colenda Câmara, meus sinceros cumprimentos. Os agravantes, eles ingressaram com uma ação de rescisão contratual em razão de alterações unilaterais realizadas no projeto de um imóvel adquirido. Tais modificações descaracterizaram de forma substancial o projeto originalmente pactuado, somando-se a isso o inadimplemento das rés quanto à entrega do bem. No curso da demanda, houve reconhecimento judicial do direito dos autores ao depósito em juízo do valor incontroverso pago às rés. Essa decisão foi confirmada por esta Corte em sede de agravo de instrumento e, posteriormente, mantida pelo STJ, com o trânsito em julgado ocorrido em 2022. Apesar da existência dessa ordem judicial determinando a realização desse depósito, as rés permaneceram inertes por período superior a um ano. Somente após a imposição de multa diária no valor de R$5.000 é que apresentaram manifestação nos autos. Ainda assim, sustentaram de forma infundada a não aplicação da penalidade imposta sobre a obrigação determinada judicialmente. Senhores desembargadores, não se trata de obrigação de pagar, mas sim de uma obrigação de fazer, consistente em realizar um depósito judicial para garantir o juízo, ou seja, sem risco de constrição, sem transferência de titularidade, sem execução, apenas garantia do juízo para resguardar o direito dos autores e efetivar a decisão que foi proferida. A ordem judicial é para realizar o depósito judicial, o que configura, sim, uma obrigação de fazer e, portanto, sujeita a astreíndices. Essa distinção entre pagar e depositar é reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência, inclusive do STJ. A resistência das rés revela uma má-fé processual. Por mais de um ano, nada fizeram, não questionaram o valor, não pediram esclarecimentos, não depositaram o pagamento parcial, simplesmente eles ignoraram essa ordem judicial. A decisão não exige o pagamento ao autor, nem a execução, nem bloqueio de bens, exige apenas o depósito judicial de um valor já reconhecido como incontroverso, que ficará resguardado até a ulterior decisão. É inequívoco que a obrigação de depositar em juízo o valor incontroverso não se confunde com a obrigação de pagar, e tampouco se trata de um cumprimento provisório de sentença, como tentam fazer crer as recorrentes. Além disso, a multa está baseada em ordem da garantia do juízo, com natureza de obrigação de fazer. As astreíndices foram fixadas precisamente com o objetivo de desestimular o descumprimento da determinação judicial, assegurando a efetiva prestação jurisdicional.
As RES, inclusive, reconhecem a existência dessa obrigação, mas se tentam se esquivar por via judicial. Não se pode admitir que uma parte descumpra deliberadamente essa decisão judicial. E quando instada cometida coercitiva, alegue a surpresa ou o excesso. Se tivesse cumprido a ordem no prazo legal, ou sequer tivesse se manifestado tempestivamente, nenhuma multa teria sido aplicada. Diante de tudo que eu falei, senhores desembargadores, peço a essa egrégia Câmara que seja negado o provimento ao agravo interposto, mantendo-se a multa fixada e devido a esse descumprimento da ordem judicial. Agradeço a palavra e bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Mair. Parabenizo pela sustentação. Que no voto enfrentamos as questões levantadas por Vossa Excelência aqui na tribuna, como também nas razões apresentadas nos autos, pedindo todas as razões de Vossa Excelência. Nosso entendimento é que é sim a obrigação aqui de pagar e não de fazer, de forma que não cabe às trens. E assim eu enfrentei, e o meu voto é no seguinte sentido: agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de rescisão contratual, que impôs multa diária pelo descumprimento de ordem judicial relativa ao depósito de valor incontroverso, nos termos do artigo 537, caput do CPC. A decisão agravada determinou às RES o pagamento do valor incontroverso sob pena de multa cominatória de R$ 5.000 por dia, limitada a R$ 50.000. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Decisão do relator concedeu efeito suspensivo ao recurso. Posteriormente, foi interposto agravo interno contra a concessão da tutela suspensiva. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de multa diária às treintes para compelir o cumprimento da obrigação de pagar a quantia certa, especificamente depósito de valor incontroverso em razão de rescisão contratual. Em ação de rescisão contratual. Razão de decidir. 5. As astrentes têm natureza coercitiva e se aplicam apenas às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, nos termos do artigo 536 do CPC. 6. A imposição de multa diária para compelir o devedor a pagar a quantia certa não encontra amparo legal, sendo aplicáveis, nesses casos, os meios próprios da execução por quantia certa, conforme previsto no artigo 523 do CPC. A decisão agravada violou a natureza jurídica da obrigação, pois o depósito de valor incontroverso não configura a obrigação de fazer, mas de pagar a quantia certa. 8. Precedentes do STJ e do TJCE reconhecem que a multa combinatória não se aplica à obrigação de pagar a quantia certa, salvo em hipóteses excepcionais e esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito. Dispositivo e tese: agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado. Aqui dou como voto, cor de voto dos eminentes pares, como voto do eminente desembargador Paulo de Tarso. Oi, senhor presidente. Eu queria renovar meu bom dia a Vossa Excelência, ao desembargador Nonato, à doutora Liduína, que está de forma virtual, no Ministério Público, ao doutor Alderi, a Defensoria Pública, Lorena, nossa secretária, demais servidores, a Força Policial aqui presente, senhores e senhoras advogados. Bom, realmente, senhor presidente, é evidente a natureza de obrigação de pagar, razão pelo qual eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Paulo. Como voto do eminente desembargador Raimundo Nonato. Também, senhor presidente, eu acompanho a todos. Agradeço. Desembargador Nonato, proclama então o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento e o agravo interno prejudicado. Muito obrigado, doutora. Dando continuidade, chamo a julgamento 16 do PJE, processo da relatoria do eminente desembargador Raimundo Nonato. 16 do PJE. Trata-se da apelação cível 016-1415-88.2016.0001. Solicitou sustentação oral a doutora Cíntia Araújo da Silva, já aqui na tribuna.
Processo em mesa, desembargador Donato. Em mesa, senhor presidente. Obrigado. Doutora Cíntia, pode colocar. A doutora, ela, no caso, tem uma Fala apelação pelo apelante, não é isso? pelo apenas. Vossa Excelência fez 2 pedidos, né, no apelo. Perfeitamente. Fixação de O primeiro pedido foi indenização, reconhecimento da responsabilidade civil, excelência, a indenização por dano material, provada dos autos, e os danos morais e estéticos decorrentes do acidente. Pois. Estamos prontos? Estamos. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. 15 minutos para a sustentação, doutor. Obrigada. Desembargador Marcos William, presidente dessa Câmara, meu bom dia. Bom dia. Desembargador Raimundo Donato, são os mesmos cumprimentos que estão dados a Vossa Excelência, senhores e senhoras componentes dessa Câmara. São também os cumprimentos, me faço ouvir? Acho que sim, não é? Então, são os mesmos cumprimentos que estendem meus pares, advogados, nossos colegas servidores, muito bom dia a todos. Senhoras e senhores, é com objetividade e clareza que desejo trazer a Vossas Excelências os fundamentos que, a meu ver, são profundamente objetivos, que estimulam-nos a fazer esse pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, e assim como esclareci a Vossa Excelência o relator, a fixação da indenização pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente que constitui a causa de pedido dessa causa. É uma ação indenizatória. O fato que a constitui foi um acidente de trânsito havido aos dias 15 de novembro de 2015, 14h30, na Avenida Imperador, centro de Fortaleza. A dona Valdiana, nossa cliente, trabalhadora que aguardava seu coletivo. Só um instante, Excelência. Por favor, abrir aqui. Por favor. Acho que sua habilidade é melhor que a minha, para esse efeito. Muito bem. Agora vai. Agora vai. Resolveu. Pronto. Nesse mesmo horário, 14h30, a dona Valdiana, nossa cliente, foi atingida pelo ônibus da linha pertencente à parte ré. A sentença, como fundamento de defesa, melhor dizendo, alguns pontuais argumentos foram trazidos. A conduta é reconhecida, portanto, em controvérsia. A própria ré reconhece que seu motorista atingiu a parte autora, mas seu fundamento para excluir sua responsabilidade seria que a autora estaria no transbordo, usando sua própria expressão, entre aspas, quase no meio-fio da calçada, razão por que justifica sua suposta ausência de responsabilidade. O acidente aconteceu. A dona Valdiana foi socorrida pelas pessoas que também aguardavam o ônibus. O socorro não foi prestado pela ré. Chamaram o SAMU, ela foi levada ao IJF. Teve, por consequência, traumatismo craniano. Teve traumas comprovados em sua cervical e em sua lombar. Não há dúvida quanto aos danos, porque eles são atestados e reconhecidos pela própria sentença. A laudo pericial. O laudo pericial naturalmente reconhece a conduta e também os danos. Há relatórios médicos, a exaustão nestes autos. E, por sua vez, o fundamento da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório foi de que, embora a conduta seja incontroversa, o acidente ocorreu, isso é reconhecido, embora a sentença use a expressão com efeito aos danos, de que eles são, de fato, incontestes, presentes nos autos, mas justifica que, no contexto de uma culpa, atribuição recíproca de culpa, não seria possível atribuir, portanto, o dever à parte ré de indenizar a parte autora. E, de uma forma objetiva e pontual, senhores, para realizar bem a refutação e me encaminhar ao fim, eu poderia me limitar apenas a refutar precisamente esse tópico da sentença, mas de uma forma muito pontual, repito, eu desço aos pormenores da própria responsabilidade civil. Para avaliarmos se há ou não responsabilidade consequente dever de indenizar, basta avaliarmos se houve, de fato, conduta,
se houve resultado danoso, se houve relação causal e avaliar ainda realizar o exame do elemento qualitativo da responsabilidade civil, o elemento subjetivo, seja culpa, seja dolo. A conduta é inequívoca. O acidente aconteceu, a própria ré reconhece que aconteceu o acidente, os laudos periciais também o fazem e, naturalmente, a própria sentença, que aconteceu o acidente, que a parte autora estava na calçada, que o motorista atingiu a dona Valdiana, parte autora, nossa cliente. Então, quanto à conduta, não há dúvida. Quanto ao resultado danoso, da mesma sorte. Os danos, traumatismo craniano, trauma na lombar e na cervical, são atestados pela fartura pelos relatos médicos, constam também do laudo pericial, que fazem uma precisa vinculação dos danos ao acidente. Portanto, apresenta, além dos danos, o nexo causal entre os traumas e o acidente. No laudo pericial, inclusive, atesta-se que a autora, além desses primeiros traumas, sofreu de estresse pós-traumático e precisou fazer um largo acompanhamento também para estes fins. Então, presente a conduta. Então, presente a relação causal, presente o dano. Com efeito à própria culpa, eu poderia tecer em meandros a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nessa relação, porque este é um entendimento uníssono da jurisprudência do STJ, ao reconhecer que, na hipótese de acidente de trânsito, configura-se a espécie do consumidor por equiparação, proclamando assim a normativa do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Essa é a jurisprudência unânime. E, em razão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nós teríamos a responsabilidade objetiva pela aplicabilidade do próprio Código e ainda a jurisprudência do próprio STF, que está colacionada no recurso, vai mais. Além da aplicação da responsabilidade objetiva que provém do CDC, a responsabilidade objetiva que provém do risco administrativo. A consequência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da responsabilidade objetiva traz por consequência a desnecessidade de aferição da culpa ou do próprio dolo como elemento subjetivo e a inversão do ônus probatório. Ou seja, a ré aduz que a culpa foi de dona Valdiana, da parte autora. Se aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, o elemento culpa não é necessário. Mas ainda que, para efeito argumentativo, não fosse o caso de aplicar a responsabilidade objetiva e a consequente inversão do ônus da prova, a culpa, neste caso a negligência, a imprudência da ré estaria presente quando ela mesma assume que, em tese, a responsabilidade seria da autora, porque ela estaria a quase meio fio. E aí, quem resolve essa situação é o artigo 29 do Código de Trânsito, que diz claramente, de uma forma breve, senhores, o trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá à seguinte norma. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições do local na circulação do veículo e as condições climáticas. E, por fim, o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então, a calçada, é óbvio, faz parte, requer uma atenção acurada do motorista. É absolutamente não crível sustentar que, porque a autora estava na calçada, que é precisamente onde se espera um coletivo, foi atingida pelo motorista em uma manobra indevida e ser reconhecida no laudo, inclusive, e a responsabilidade seria dela. Então, senhores, em conclusão, o que se pede, portanto, é o reconhecimento da responsabilidade civil da ré, seja porque a conduta está presente, os danos são incontestes, o nexo causal, a relação causal entre os danos e o acidente é reconhecido, inclusive, nos laudos e documentos técnicos dos autos.
O elemento qualitativo da responsabilidade civil, seja culpa, seja dolo, seria desnecessário porque aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva, seja pela relação de consumo, seja pela teoria do risco administrativo, jurisprudência do STJ e do STF. E ainda assim, o Código de Trânsito Nacional, além da própria lógica e prudência comuns de qualquer ser humano, diz que é preciso ter cuidado para não atropelar ninguém que esteja na calçada esperando o ônibus, que é exatamente onde se costuma esperar o ônibus. Por essas razões, é que eu peço aos senhores e às senhoras a reforma da sentença para efeito de reconhecer responsabilidade civil e o consequente dever indenizatório pelo dano material, moral e estético. Muito obrigado, meus senhores e minhas senhoras, é como peço. Muito obrigado, doutora Cíntia. Parabenizo Vossa Excelência pela sustentação. Passo a palavra ao relator para o voto. Pois não, doutora Cíntia, parabenizando pela belíssima sustentação, pela sua desenvoltura. Eu vou passar aqui apenas a leitura da ementa, né? No caso aqui, a apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido exordial constante do processo. É um pedido formulado na presente ação indenizatória. A questão em discussão, as questões de discussão são as seguintes: verificar a responsabilidade civil da concessionária pelo acidente, consequentemente dever indenizar. 2. Definir a existência e extensão dos danos materiais, morais e eventualmente, se tiver havido dano estético. E terceiro, examinar a possibilidade de concessão de pensão mensal. Nas razões de decidir, eu cito o seguinte: as empresas que operam serviços de transporte coletivo de passageiros são responsáveis de forma objetiva pelos danos causados aos usuários de seus serviços. E continuo. Este entendimento decorre do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e privado que prestam serviços públicos. Eu adianto aqui, tratando-se da hipótese de responsabilidade objetiva, que é o caso, e não tendo a parte promovida demonstrado a ocorrência de qualquer das causas legais aptas a afastar o nexo causal, como o caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo da vítima, né? Impõe-se o dever da empresa demandada de indenizar os prejuízos efetivamente suportados pela parte autoral, razão pela qual a sentença objurgada merece ser reformada. Isso que eu indaguei da doutora, porque aqui nós estamos julgando, eu, pelo menos, venho com voto, concedendo os pedidos de forma parcial, né, e não total. Então, continuo quanto aos danos materiais, estou devidamente comprovado nos autos. Gasto com despesas médicas, transporte diretamente vinculado ao evento danoso, razão pela qual devem ser indenizados, deduzido o valor do DPVAT. Eu cito aqui a súmula 246 do STJ. Na parte 6 aqui, eu digo, considerando a particularidade do caso concreto, é evidente que as lesões suportadas pela autora acarretaram prejuízo à sua integridade física, além de abalo psicológico, comprometendo seu bem-estar. Tais circunstâncias configuram violação a direito da personalidade. No que concerne ao quanto indenizatório, considerando a gravidade das lesões iniciais, o tratamento necessário e o impacto psicológico, entendo como justa e adequada a quantia de R$10 mil a título de danos morais. O pedido de pensão mensal não pode ser acolhido. Aí vem o julgamento parcial, né?
não deve ser acolhido, uma vez que a perícia médica judicial atestou que a autora não apresentava nenhum grau de incapacidade para o trabalho no momento do exame. Então, na parte dispositiva, eu venho com o seguinte voto: eu conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento. Sentença reformada. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Donato. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo voto. Eu também o acompanho na integralidade. Como voto, o eminente desembargador Paulo de Tarso. Pois não, senhor presidente, eu também queria destacar a desenvoltura da doutora Cíntia na tribuna, excelente trabalho, e dizer que acompanho integralmente o voto do eminente relator. Obrigado, desembargador Paulo. Proclamo então o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento nos termos do voto do eminente relator. Obrigado, doutora Cíntia. Passemos então ao próximo, 153. 153, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso. 153 do PJE. Chama a julgamento o agravo de instrumento 062-6722-43.2024.0000. Solicitou sustentação oral, doutora Júlia Negreiro. Nogueira. Doutora Júlia já na tribuna. Processo em mesa, desembargador Paulo. Em mesa, senhor presidente. Eu já tinha até adiantado, senhor presidente, o caso, apesar de ser provimento parcial, mas querendo ser objetivo, já tinha conversado com a doutora que está na tribuna e informei para ela que nós estaríamos admitindo a guarda compartilhada, e ela está querendo, no caso, apenas que essa guarda não fosse compartilhada, né? Mas achei que seria melhor para a criança, e eu informei para ela que esse provimento parcial, no agravo de instrumento, inclusive em consonância com o parecer da outra Procuradoria-Geral de Justiça, em relação, no caso, segurando a guarda compartilhada, são 2 filhos menores, né? E, no caso, o lar de referência do menor Samuel, não fala nem o nome todo por conta da em sigilo, a casa materna, né? E isso, casa paterna, perfeitamente. E materna em relação a Rebeca. É isso, a senhora ainda insiste na sustentação oral? Muito obrigado, doutora Júlia. Passa a palavra, então, ao eminente desembargador para o voto. Pois não, senhor presidente. Então, diante disso, eu vou só ler aqui a proposta de emenda. Agravo instrumento, proteção integral da criança e do adolescente. Assegurada a guarda compartilhada. Descartada a guarda unilateral, amiga de situação excepcional, que justifique intenso ativismo das partes, não autoriza o regime de exceção, fixação do lar de referência de acordo com os relatórios psicológicos. Direito de visitação das crianças de acordo com a proposta da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Então, por conta disso, estou dando parcial provimento ao recurso, senhor presidente. Como eu voto? Obrigado, desembargador Paulo. Como voto, eminente desembargador Raimundo Nonato. Eu acompanho a relatoria, presidente. Obrigado. Eu também acompanho na integralidade o voto do eminente relator. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento nos termos do voto do eminente relator. Obrigado, doutora Júlia. Bom dia. Próximo, o 13 da pauta do PJE, processo do eminente desembargador Raimundo Nonato. Processo em mesa, desembargador Raimundo Nonato, 13. Processo em mesa, senhor presidente. Obrigado. Chamar a julgamento a apelação civil 024-5021-38.2021, pronto 0001. Como dito, o processo da relatoria da eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, solicitou sustentação oral pela parte apelante, doutor Edgar Sérgio Gondim Carlos, né? Pela parte apelante. É isso, doutor Edgar? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Doutor, Pois não?
Doutor Edgar, com a permissão da presidência, Pois não? aqui nós estamos conhecendo no voto, conhecendo do recurso para negar provimento ao que foi ajuizado pela parte demandada e dar parcial provimento ao que foi ajuizado pela parte autora, reformando a sentença para condenar a empresa ré também no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000, devidamente corrigido monetariamente a partir da fixação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, majora os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa. Aí aqui nós estamos dando parcial provimento, né? A parte dispositiva é essa. Se Vossa Excelência tiver interesse em fazer a sustentação, pode ficar à vontade. Dispensar a sustentação oral, tá? Doutor Raimundo Nonato, muito obrigado pela compra, no caso. Muito obrigado, doutor Edgar. Passa a palavra ao desembargador para o voto. Então, eu vou proceder aqui à leitura apenas da parte dispositiva, que é o suficiente. Na parte dispositiva, eu digo, conheço do recurso para negar provimento ao que foi ajuizado pela parte demandada e dar parcial provimento ao que foi ajuizado pela parte autora, reformando a sentença para condenar a empresa ré também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000, devidamente corrigido monetariamente, a partir da fixação e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por consequência, majora os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa. Aqui na parte negritada, parte caixa alta aqui, eu digo direito consumidor, apelação civil, plano de saúde, coletivo, servidora aposentada por invalidez, manutenção nas mesmas condições, obrigação de fazer dano moral, cancelamento unilateral indevido, paciente oncológica, em meio à pandemia, afronta a dignidade da pessoa humana, reforma parcial da sentença. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Nonato. Eu também acompanho na integralidade o voto de Vossa Excelência. Como voto o eminente desembargador Paulo. De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Paulo. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento ao que foi apresentado pela empresa demandada e dar parcial provimento ao que foi interposto pela parte autora nos termos do voto do eminente relator, que será disponibilizado ao final da sessão. Obrigado, doutor Edgar. Muito obrigado, doutor Marcos William. Muito obrigado, doutor Paulo Itácio e o relator Raimundo Nonato. Bom dia a todos, bom trabalho. Aceite as nossas desculpas pelo microfone, que traz um certo desconforto àquela pessoa mais alta para fazer a sustentação. Muito obrigado, bom dia. Chama a julgamento o processo 62 da pauta. 62 da pauta, processo da minha relatoria. Processo da minha relatoria. Solicitou sustentação oral, doutor. Vou encontrar aqui o 62. Doutor Breno Silveira, pelo apelado, não é isso, doutor? Exato. Um segundo. Doutor Breno, nós estamos desprovendo o recurso. Gostaria de saber se o senhor ainda tem interesse na sustentação oral. Não, sem interesse. Muito obrigado. Então, vou ler tão somente a parte negritada. Ao final da sessão, o senhor terá o voto na seu interesse. Direito civil e de família, apelação civil, ação de alimentos, pedido de majoração da pensão, proporcionalidade entre necessidade e possibilidade,
ausência de provas da alteração das condições financeiras, desprovimento. Como voto, eminente desembargador Paulo Tarso. Voto com Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Como voto, eminente desembargador Raimundo Nonato. Com a relatoria, presidente. Obrigado, desembargador Nonato. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu o recurso para negar provimento. Obrigado, doutor Breno. Agradeço a todos. Bom dia. Bom dia. Sustentação oral presencial, nós já terminamos. Eu vou pedir aqui 5 minutinhos, vamos suspender a sessão 5 minutinhos aqui.